Aí é um teste que vai poder falar de técnicas de aprendizagem, só que eu quero fazer o exercício antes, e vocês vão usar a técnica que vocês quiserem, pode ficar repetindo mentalmente. Vou falar 15 palavras, e eu quero que o pessoal do chat também. Mas, claro, o pessoal do chat vão esperar eu falar todas as palavras, pra vocês começarem a escrever, Pra poder senão vai dar spoiler, né? Então, e não anota, cara. senão não adianta e perde a graça. Ah, tá, não pode anotar agora. Não pode anotar É um teste de memória. Saquei. Teste de memória. E é um teste rapidinho, são só 15 palavras. Desculpa não nascer, sou evangélico. Bom, posso falar as Flor palavras? de lis. Posso falar as palavras? Pode começar o teste? Pode. São palavras, vocês podem escrever na ordem que vocês quiserem. Segura Essas aí, Dani. palavras. Segura aí só um pouquinho. Beleza? Pode escrever na ordem que vocês Vai. quiserem. Só vou começar a falar as palavras agora. E quando eu falar já, vocês escrevem o Só máximo uma de vez palavras você vai possível. falar? Vou falar só uma vez. Putz, tá bom. Beleza? E você também, depois que eu falar já, você pode, inclusive, escrever o máximo no chat lá das palavras. As palavras são porta, vidro, vidraça, sombra, prateleira, peitoril, casa, aberta, cortina, quadro, visão, brisa, faixa, tela, persiana. Pode escrever o máximo de palavras possível. E você também que está nos assistindo, coloca aí o máximo de palavras que você lembrar, pra gente poder falar sobre como que a nossa memória funciona. E se você quiser ficar com uma excelente memória, provas, concursos, dia a dia, supermemoria.com.br. Você pode conhecer meu curso de memorização que está com desconto especial para quem está aqui no Ouvinos Podcast. E aí o pessoal está escrevendo as palavras. Tempo. Estão escrevendo, Pra mim já estão foi, escrevendo, já. estão escrevendo, estão escrevendo. Esse é um teste. Ó, Só um segundo, só um não, segundo. vamos aguardar aqui, porque é uma pessoa verdadeira que fala, mostra aquilo que ela realmente sente, não mente. Oi. Foi irônico aqui, né? Só um pouco. Tô pensando, peraí. Nossa, eu não lembro das duas últimas. Tudo bem. Visualiza aí, se quiser lembrar. A crise existiu. Não vou mais. Chega. Esse vídeo dica tem 15 palavras no total. E você acertou as 15? Pera aí, filho. Marca aí. Pera. Lembrei uma. É isso Acabou. aí, isso aí. Morreu. Pergunta primeiro. Quantas palavras você colocou? Não é competição, não. Colocou 8, você colocou quantas? 11. 8. Você colocou 8, beleza. se fuder. Tem alguns fenômenos interessantes envolvendo a memória. Por exemplo, quem escreveu porta? Eu. Todos. Por quê? Quando você começa a fazer uma atividade que envolve sua memória, o primeiro item geralmente tem muito esforço cognitivo. Você vai começar a estudar, aquelas primeiras coisas que você está estudando, você está com tanta energia, que você dá energia demais na tarefa. Só que você percebe que a tarefa começa a continuar. Aí seu nível cognitivo vai diminuindo. Lembrei Por de isso uma. que quase todo mundo colocou porta. Porque você Porta. A começa... primeira você já a tá? primeira você guarda. Essa nem Acabei de ouvi. lembrar. Quadro, acabei de lembrar um. Vou lá. Aí a primeira, então, qual tem é porta. Agora, quem colocou persiana? Eu. Eu coloquei. Por que os três colocaram persiana? É outro última. fenômeno da memória. É porque foi a última. Chama fenômeno da recência. Foi logo após Aquilo da que porta é eu botei mais persiana. recente, a gente acaba lembrando mais. Aham. Eu botei Mas porta tem- e persiana. Exatamente. Ela colocou porta e persiana porque são as que Como estavam assim? mais fáceis, mais acessíveis ao seu cérebro. Mas tem uma coisa mais interessante ainda. Quem colocou janela? Esqueci dessa. Eu não botei. Caramba. Não tá na lista. Então, porque foi por associação. Você Eu foi ouvi casa, induzido. sim, sim. Eu fui Esse é um casa. teste, na verdade, o objetivo do teste não era ver quem escrevia mais. Tanto que janela eu falei assim, pô, Ele Era escreveu ver- duas palavras certas aí. o resto- Era ver. Pô, o cara colocou a O A resto ideia- tem um monte de palavra lá. pato, foda-se. groselha. A ideia, na verdade, esse teste, em geral, quando você faz com... Se eu quero ver a resposta do chat,
quando você Por faz quê com mesmo? populações maiores, grupos maiores, mais de 80% das pessoas vão escrever Você janela. tá brincando? Eu fiquei É em um dúvida, eu teste, falei, e vou o pecar Vitor pelo colocou excesso. janela. Ok. Só tem 3 pessoas. E o Vitor colocou janela, porque é um teste que gera memória falsa. Sim. É porque fala porta, persiana, ele vai vidro, falando cortina, vidro, vidro. Casa, Agora- vidraça. Agora o que eu vou fazer? Porra, tem janela. Eu vou reler pra vocês verem, vocês do chat. Responde no chat. Fiz o teste, coloquei janela, fiz o teste, não coloquei janela. Porque o objetivo desse teste é criar a memória falsa mesmo. E agora vou falar pro Você pessoal do desenha a chat. casinha na sua imaginação. Eu vou falar as palavras pra vocês verem se surgiu alguma outra palavra alienígena que não estava na lista. Tá. Vamos ver. As palavras eram porta, vidro, vidraça, sombra, prateleira, peitoril, casa, aberta, cortina, quadro, visão, brisa, faixa, tela, persiana. Não apareceu mais nenhuma. Eu acertei todas. Acertou todo, É, ótimo. mas Você eu colocou também. alguma outra alienígena? Não, nenhuma. É porque o Eu teste achei que peitoril ia tem ser. vários Então eu elementos. acertei 11. Eu Não- botei não 12. peitoril porque foi a que soou mais estranha, É, então eu decorei. Exato, eu também. Eu E fui é vendo interessante esse a teste imagem porque e tal. ele tem vários elementos que fazem a gente imaginar que tem uma janela, porque tem o vidro, tem a vidraça. E é interessante porque Legal, cara. uma das caí. coisas interessantes desse teste é o quanto que a gente valoriza depoimento, por exemplo. Vai ter um depoimento de uma testemunha de um crime que às vezes passou há um ano. Sim. Tem uma Sim. autora chamada Elizabeth Loftus, que tem um livro chamado The Myth of Repressed Memory, é o mito da memória reprimida, em que ela relata vários casos de falsos abusos sexuais que nunca existiram. Por exemplo, tem caso de que a mulher, olha a história, mulher foi estuprada. E ela sabia a data exata, o horário exato em que ela foi estuprada. Aí ela estava vendo televisão, passou uns dias, Pode pegar. e viu um psicólogo famoso na televisão, tinha certeza. Esse cara que me estuprou. Certeza absoluta. Foi fazer a denúncia. Ele estava na televisão, ao vivo, exatamente na hora do estupro. O simples fato de provavelmente a televisão estar ligada durante o estupro e ter uma mínima semelhança fez ela já achar que era o O cara que estava subconsciente dela. e ela infelizmente guardou. cria essas conexões. E aí vem o primeiro risco que a gente tem com o uso da hipnose, que a hipnose pode gerar memória falsa. Sim. A memória, ela não pode... A Nossa, hipnose, muito frio. ela não Ah, né? deve ser utilizada de forma investigativa. Ou seja, a gente usa hipnose clínica baseada em evidências. Não é uma hipnose, vamos descobrir o que aconteceu. Porque quando eu coloco vamos descobrir o que aconteceu, a chance de surgir memórias falsas... Agora imagina, a gente fez uma listinha de 15 palavras Sim. e apareceu janela. E então a nossa memória... Apareceu janela mesmo. Foi. Ainda bem que a gente Assim, não pôs, e né, eu minha me parte? questionei, eu falei assim, será que teve janela? Eu falei, vou Eu sabia pecar que pelo não excesso. tinha tido. Eu me questionei também. Janela, mas eu falei, não vou lembro pecar pelo da excesso. boca dele falando janela. Pois é, mas o seu cérebro acabou criando uma imagem de uma janela. Criou. E- Criou, eu pensei na janela. E a gente percebe no nosso dia a dia, por exemplo, o quanto de vezes você vai falar de uma festa ou de uma viagem, aí você vai compartilhar. Peraí, não, mas isso aí não foi na cidade tal, não. A gente ou tá... você começa a acrescentar detalhes que você acha que aconteceram, mas não aconteceram. a nossa Mas memória- um tempo depois você acredita naquilo que E aconteceu tem não aconteceu. uma coisa interessante de memória, que tem a ver com a aprendizagem, que é o seguinte, que é um grande paradoxo da memória, que é o seguinte. Pra gente guardar, a gente repete. Vocês fizeram isso. Vocês começaram a repetir, repetir. Só que toda vez que a gente repete a informação, ela é reescrita. Então toda repetição Faz sentido. leva a uma recriação daquela informação. Então toda vez que você conta um caso, você se lembra mais daquele caso, mas aquele caso está mais forte na sua memória, mas ele também está mais construído e tem mais elementos seus pessoais. É por isso que, inclusive, Einstein, né, tinha uma frase, e essa realmente é do Einstein mesmo. Tem muita coisa do Einstein. É a que Clarice falava- Lispector da ciência. que ele falava o tanto que o nosso passado ele era romantizado. O quanto que a gente via o passado com umas lentes muito mais bonitas Sim. no presente. E a gente costuma
Muitas vezes, se a gente teve uma infância normal, enfim, sem trauma, sem algo muito complicado, a gente costuma romantizá-la, mas se tiverem elementos traumáticos, a gente tende a demonizar ao máximo a experiência da infância, a experiência da adolescência. E a gente tem que ter muito cuidado, então, com esse uso de hipnose, por exemplo, investigativa. Por exemplo, a gente pode fazer uma regressão, sei lá, vamos fazer igual eu fiz com o Igor, a vida passada. E eu falo, claro, cara, isso não tem evidência que é uma vida passada de verdade. Isso é o seu cérebro está criando isso agora e cria mesmo, né? Porque é real. Real é aquilo que o meu cérebro cria, então é claro que é real. Só que é importante a gente conscientizar as pessoas do quanto que as nossas memórias são frágeis. Agora, é claro que escrever, por exemplo, se você memoriza alguma coisa repetindo em voz alta, você já guarda mais. Sim. Mas se você, além de repetir em voz alta, você escreve, foi interessante esse movimento que teve aqui. Que elas fizeram algo que a ciência já comprovou bem recentemente, que o escrever torna a memória mais poderosa. Então, por exemplo, fizeram um teste envolvendo pessoas que estavam estudando alguma coisa, e algumas pessoas digitaram no computador e outros escreveram com caneta. A taxa de sucesso de quem escreveu com caneta foi muito maior. Com certeza. Porque a quantidade de neurônios que você tem que mobilizar para escrever é muito maior. Por que o professor pede pra você copiar do quadro e as crianças de hoje querem só tirar foto, mas Cara, não tem o mesmo absurdo. efeito? Cara, olha só, nada É pra contra você copiar que é o Enzo e Valentina, escutem isso. Certo? O professor, inclusive, eu dou Ele curso... não copia de bobo, tá ligado? Não, pra você ter ideia, eu dou curso de hipnose, né? E o pessoal não anota. E eu dou aula com Flipchart, porque eu penso o seguinte: PowerPoint, vídeo, tem que ser utilizado como recurso para agregar algo que eu não consigo, nesse momento, falar. Certo? Ou seja, eu tenho que mostrar um vídeo, tem que usar o PowerPoint. Uma né? imagem. Uma imagem, sei lá, alguma coisa Um pra gráfico. ilustrar. Um gráfico, por exemplo, né? Ilustrar. Mas eu não vou usar realmente o PowerPoint para falar o que eu tenho que falar. Eu uso Flipchart, eu vou escrevendo. Eu falo, gente, é importante vocês escreverem porque é parte do processo de aprendizagem. Cara, o pessoal não escreve, espera eu terminar e tirar foto. E essa foto eles nunca mais vão ver. Exato. Eles não vão entrar tem pra ver essa exercício Não, pro não cérebro. existe, cara, e isso é muito ruim. E a gente tá tendo um negócio que me incomoda demais. Me incomoda demais. Eu não sei se é que eu tô ficando velho. Também tem esse lado, que eu tô ficando velho. Mas a gente tá tendo um movimento, inclusive de vários educadores, influenciadores, que falam o seguinte: olha como que era a escola. Escola hoje não serve para nada. Ou então fala assim: é importante a gente mudar o jeito de ensinar e começar a usar mais tecnologias. Cara, a gente não tem que fazer inclusão digital sem uma inclusão prévia cultural. Temos que ter uma inclusão cultural. No momento em que a gente tem uma audiência, a gente tem os Enzos, as Valentinas, todo respeito aí a essa geração nova, que já nasce tudo à Digital. distância de um clique. Ou a criança, hoje eu vi uma coisa assustadora esses dias, uma criança de 2 anos de idade viu uma tela do aeroporto e não era um anúncio, não era realmente um tablet. E a criança estava querendo interagir com aquilo, porque é o que ela aprendeu a fazer. Só que o problema é que essas pessoas estão ficando com a mente cada vez mais acelerada, cada vez com menos paciência. Tem uma ideia? Tem uma parte da nossa memória chamada memória operacional, que é a nossa memória temporária, que a gente usa para o dia a dia. Tem uma parte dessa memória que está agora ficando dedicada a esperar a notificação. Sim. E por que a gente fica com ansiedade usando internet e redes sociais? Porque essa parte fica esperando notificação o dia inteiro. E se não tem, a gente se frustra. Não, e o pior é que... Ou se tem é negativo, é pior ainda. né? Pior. Não, e o pior é que tem uma coisa que existe no cassino. Existe coisa do cassino que existe na rede social, que é o chamado reforço intermitente.